Boa noite, pessoal. Professor Renato Ribeiro, do canal Autista no AEE. Sejam todos e todas muito bem-vindos aqui. Então, vamos começar com o tema de hoje. Este vídeo é pedido de um leitor e ele pede para eu destacar os highlights, digamos assim, da palestra que eu dei sobre autismo, né? A última palestra que eu dei, que ele queria assistir, não pôde e tal, e solicitou daí. Então, eu resolvi falar uma coisa prática que aconteceu comigo quando eu estava assim, em busca do meu autoconhecimento. Né? Na época, ainda não tinha sido diagnosticado com autismo. Eu já estava assim, com a minha vida estruturada e tudo mais, mas senti que estava faltando alguma coisa, então eu fui atrás ali de algumas informações. Bom, eu comecei conversando com uma psicóloga, tá? Por questões do que eu vou falar agora, não vou dar detalhes da onde que eu conheci a pessoa e tal, mas eu tive o desprivilégio de ouvir essa frase: tu não pode ser autista, tu é muito inteligente. E aqui eu não quero criticar o profissional, mas já criticando, mas o foco maior é esclarecer que não existe nenhum tipo de correlação taxativa entre autismo e aquilo que as pessoas chamam de inteligência. Tá? Em primeiro lugar, inteligência é um conceito muito amplo. A inteligência, ela abrange várias áreas, e então é muito difícil a gente falar de inteligência, dizer que uma pessoa é ou não inteligente. É claro que, normalmente, quando se fala em inteligência, está associado àquela inteligência medida em testes de QI, que é apenas uma fração do que se entende por inteligência. Mas, nos focando então nessa fraçãozinha, tá? Não existe uma correlação direta entre autismo e QI. Existem autistas com QI alto, existem aqueles autistas que têm também altas habilidades de superdotação, que normalmente implica um QI mais elevado ou não, tá? E também existem autistas que têm um QI abaixo da média e aqueles que têm um QI dentro da média, tá? Então tem de tudo, assim. Nesse ponto, não há uma correlação, não dá para afirmar, ele é autista, logo o QI dele é alto, ou logo o QI dele é baixo, tá? Não tem como. Então já começa por aí. Outro profissional, né, que diagnosticou erroneamente com o chamado TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizado, certo? Então, como a mente do autista ela tende a ser mais acelerada do que a média, quando ele não está quando ele tem sintomas de ansiedade que não estão acompanhados por um profissional da área, né, ele tem sim uma tendência a ter uma ansiedade muito grande, em vários momentos, em várias situações, ou, como o próprio TAG sugere, uma ansiedade constante o tempo todo. Tá? Mas aí tem um detalhe. Isso também não é necessariamente relacionado ao autismo, tá? Mas um autista que tenha ansiedade e não tem o acompanhamento, não tem o diagnóstico preciso, ele pode ter, sim, como comorbidade, o TAG, e a comorbidade ela pode ser dirimida, pode ser atenuada ou pode ser até erradicada, dependendo do caso. Tá? Mas não dá para confundir uma coisa com a outra. Certo? Existem pessoas que têm ansiedade em vários graus diferentes e que não são autistas, não são nem neuroatípicas de nenhuma forma. Tá? E existem aquelas pessoas que são do espectro autista e que não têm uma ansiedade, vamos dizer assim, patológica. São pessoas que sentem ansiedade em situações específicas ou em momentos específicos, em questões assim primordiais, ou alguma coisa diferente, tal, mas é uma coisa pontual ali. E também tem, sim, autistas que têm vários níveis de ansiedade, tá bom? Então, não dá para fazer uma correlação direta. E finalmente, o mais grave que eu achei, que foi até o que mais me trouxe sofrimento na época, e também o erro mais grave desses três aí, é confundir o autismo com a esquizofrenia. Isso acontecia muito
na década de 40, antes dos estudos de Hans Asperger, né, que observou num determinado grupo ali de pessoas diagnosticadas com esquizofrenia, que tinha algumas pessoas que tinham características que não eram propriamente de esquizofrenia. Então, através de estudos, se constatou que sim, que eles tinham outra questão, né? Na época não se falava tanto em autismo, o autismo era novo ainda, né? Mas que não eram esquizofrênicas. E aí, claro, depois outros profissionais, continuando os estudos de Asperger, né, perceberam que sim, que esses ditos esquizofrênicos, né, não todos, mas aquele grupo específico e as pessoas com aquelas características daquele grupo específico que o Asperger estudou, eram pessoas do espectro autista. Tá? E aí, esse erro diagnóstico trouxe muito sofrimento na época para aquelas pessoas, e hoje esse erro diagnóstico ele é gravíssimo, porque essa medicação em particular, ela, né, claro, eu não vou falar em medicação no sentido se pode ou não pode, porque não é a minha área, mas é uma medicação muito forte, né, para ser tomada se a pessoa não tem a doença, ou a síndrome, ou o transtorno que precisaria dos componentes dessa medicação, certo? Então tomar essa medicação por alguns, acho que deu um ano mais ou menos ali, me trouxe bastante dificuldades e eu tive que me reerguer muito ali, e tudo por um erro de diagnóstico, um diagnóstico que foi feito em meros 5 minutos, certo? Numa consulta paga, por sinal. Então, antes que alguém venha com preconceito contra a saúde pública, foi um médico privado que fez isso, certo? Então, para finalizar, eu trouxe esse vídeo aqui para salientar muito a importância de um diagnóstico feito com profissionalismo, com cuidado, com ética, levando em conta o máximo possível de variáveis. Não dá para acertar sempre, tá? Não é uma ciência exata, mas é necessário sim que o profissional e também o paciente tenham consciência, né, da questão, dessa questão, né, tenham um esclarecimento para evitar um diagnóstico errado, um tratamento inadequado e que venha a trazer prejuízos muito mais graves depois. Certo? Então, pessoal, por hoje é isso. Então só vou colocar aqui na tela um lembretezinho básico aí, para você apoiar o canal do Autista no AEE, certo? Então, você gostaria de ver um vídeo seu, a seu pedido, aqui neste canal, sobre um dos assuntos ali em tela? Ótimo! Você pode fazer o seu pedido, tá? Os meus alunos, basta me mandar uma mensagem que eu os atendo ali, sempre dentro do meu tempo, dentro da fila ali, né? E também, quem não é aluno não tem problema, né? Sendo leitor de um dos meus livros, basta a pessoa entrar em contato, certo? E a gente organiza ali para o seu vídeo ser criado e ser publicado, mantendo sempre o sigilo, devido às questões que a gente lida aqui neste canal, certo? E aí basta você entrar em contato. Tá? O link está na descrição do vídeo. Por hora é isso, pessoal. Aquele abraço, então.